Meus irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus, nosso Pai. Senhor da vida, mais uma vez estamos unidos, na certeza de que teremos o apoio dos nossos amigos espirituais, os nossos benfeitores, notadamente o nosso mentor ou a sua equipe, Dr. Bezerra de Menezes, no sentido de contar com a participação, com a vibração, com o amor, com a presença das criaturas que vêm em busca de luz, de conhecimento, de esclarecimento durante a nossa exposição. Rogamos ao Pai e aos bons espíritos a proteção para todos nós, para esta casa, para nossa irmã Cleusa, que vai fazer a palestra, rogando bênçãos para todos nós, que assim seja, graças a Deus. Bom dia, irmãos queridos, que Deus e Jesus nos abençoem o propósito de aqui estarmos, para realmente fazermos a nossa mudança com relação à vida em que vivemos. A mudança que gravita para a unidade divina. A mudança que vem tirar de dentro de nós esse vazio, que muitas vezes não sabemos para onde vamos, por que estamos aqui, por que sofremos tanto. E hoje, graças a Deus, nós viemos buscar a fonte segura, que é o caminho de Jesus. O caminho que vem nos oferecer uma posição contrária ao que o mundo material oferece, do orgulho, do egoísmo, e vem nos oferecer a posição de humildade, de abrir o nosso coração para a vida, de realmente sentir e perceber o valor da vida aqui, o que realmente nos preenche a alma, não nos tornando o centro do universo, fazendo com que todos gravitem para nós, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, e que hoje, por exemplo, estamos aqui numa Assembleia Divina, não estamos sozinhos. Com certeza, cada um de nós trouxe consigo o seu anjo guardião, que foi designado para que nós vencêssemos nessa encarnação, não deixasse de gravitar para nós mesmos, querendo ser o centro do universo, para que gravitássemos em torno da divindade, em torno das lições de Jesus, porque Jesus é o que representa Deus neste planeta Terra, ainda de pouca evolução, mas já estamos aqui. E nessa manhã gloriosa, em que nos propusemos mudar o nosso ponto de vista com relação à vida, valorizar o que realmente tem valor, nós vamos estudar o tema cooperação. O nome mesmo diz, cooperar com.
trabalhar, colaborar, laborare, trabalhar com. Nunca teremos que ter a presunção de que vamos evoluir sozinhos. Aqui, por exemplo, nós temos espíritos nos intuindo, espíritos. Estudamos onde? Em fontes que já foram trazidas por outros abnegados, como hoje, não é? Vamos estudar o capítulo 175 do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel e pelas mãos de Chico Xavier. Então, o que é cooperação, não é? É o elemento fundamental para o funcionamento do universo. O elemento fundamental. Nada funciona sem esse elemento colaboração. Todo o universo se rege pela colaboração, desde o microcosmo até o macrocosmo, as estrelas, os planetas. Eles trabalham conjuntamente, desde o microcosmo, desde o início, do nosso início, do princípio inteligente, ali, quando começamos, né, da água, do contato com o mineral e a água, engenheiros espirituais trabalhavam para que chegássemos ao ponto em que estamos hoje. E aí fomos nesse processo de evolução. Então, sem a cooperação, não existe evolução. Os engenheiros espirituais atuando ali, né, onde tudo era mineral ainda, depois para o vegetal, e depois para um organismo mais complexo, o animal, o hominal, e aqui estamos. Aqui estamos, o hominal. Esse é o processo da evolução. Estamos aqui, não é? E eles estão atuando sobre nós, para que realmente possamos sair, não é, desse processo de estarmos mergulhados no egoísmo, no orgulho, para que saiamos disso e nos sintamos livres. Então, gravitando ao redor da divindade. E já imaginaram, não é? Quando nós gravitamos ao redor da humanidade, que isso vai ainda demorar, porque temos que lutar contra as nossas imperfeições de egoísmo, porque ainda estamos nesse processo de querermos aparecer, de sermos o melhor da turma, na escola. Então, esse processo de educação, certo? É o contrário da educação que o Cristo veio trazer para nós. Certo? Nós temos que, sim, disputar conosco mesmo, de sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Como? E o Cristo vem dar o caminho, a lavoura. Vem dar o caminho, que é lutar contra as próprias imperfeições. Sermos aqueles que não se sintam mais afetados por palavras que vêm de outros companheiros nossos, que ainda se comprazem em ofender, em gozar. Então, quando isso não nos atinge, nós vamos estar muito melhores. Então, é esse processo de cooperação que nós vamos trabalhar hoje. E no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, ele mostra a atuação, a cooperação dos espíritos nos mundos inferiores. O primeiro parágrafo do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: os espíritos do Senhor, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos
aos cegos. Então, nós, habitantes da Terra, ainda, não é, estamos num nível mais para inferior do que para superior. Porém, a lei é de evolução. E nós saímos, né, desse estado de inferioridade para um estado melhor, como estamos caminhando para o estado de regeneração, através da cooperação de espíritos que estão à nossa frente. Por isso, nasce um espírito iluminado ali, não é? E ilumina consciências que estão receptivas para proporcionarem o progresso da Terra. Por isso que, muitas vezes, não é, um cientista trabalhando num ponto da Terra e outro trabalhando no outro ponto, sem se comunicarem, chegam a uma descoberta para uma melhoria da vida aqui, semelhante, idêntica, porque eles não estão trabalhando sozinhos, eles estão trabalhando com a cooperação da espiritualidade. Então, ninguém pode se sentir abandonado. Quando estamos preparando uma palestra, nem tudo é de nós. Primeiro, que a gente prepara estudando sobre coisas que já existiam antes, como Emmanuel, através de Chico, escreveu o texto. Então, não estamos fazendo nada sozinhos. Aqui, a espiritualidade está toda ao nosso redor, nos conduzindo. Então, a lição de hoje diz: ninguém tenha a presunção de evoluir sem a ajuda dos outros. Ninguém. Porque a cooperação é lei do universo. Um depende do outro e o outro depende do um. Então, não nos neguemos à cooperação, porque muitas vezes estamos com o copo cheio de orgulho e não quer ouvir o ensinamento daquele que a gente acha que é menor. Por exemplo, o engenheiro agrônomo, que ao ir a campo, quer que faça prevalecer só o que ele estudou nos livros, nos bancos acadêmicos, sem levar em conta a experiência do agricultor. Então, ele tem que estar aberto àquilo que ele diz, porque ele tem observado a natureza. E ele, com certeza, o agricultor ali, sem nenhum estudo acadêmico, foi inspirado a fazer certas coisas dentro da agricultura pela espiritualidade maior. Então, nós temos que estar sempre abertos a qualquer ensinamento. E Emmanuel foi trazer para nós do Evangelho, dos Atos dos Apóstolos, que foram escritos após a crucificação de Jesus. Ele foi pensar ali um trecho que deve ser que devemos considerar o ponto, não é? Nunca estamos abandonados. Considerar que quando estamos abertos ao ensinamento, ele vem. Então, estarmos abertos ao ensinamento é estarmos humildes. Então, ele tira ali, de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 31. E ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? Como poderei entender se alguém não me ensinar? Então, vamos à contextualização. Felipe, um dos apóstolos de Jesus, estava orientado ou inspirado por espíritos maiores, caminhar de Jerusalém para Gaza, e nesse meio do caminho, ele encontra o mordomo-mor da rainha dos etíopes,
e que estava lendo uma parte do Antigo Testamento, justamente o de Isaías, onde se falava do Cordeiro, que já prenunciavam a vinda de Jesus, não é, à Terra. Então, ele estava lendo aquilo, o mordomo Mor, da rainha dos etíopes, num carro da época, né? Num carro da época, todo vestido com pompa, realmente cheio de riquezas materiais, né? Mas quando ele lia o Evangelho, ele não entendia nada. Então, ele era rico na matéria e pobre de entendimento. E Filipe, o apóstolo, foi inspirado a se dirigir a ele. E Filipe perguntou: entendes o que lês? Entendes o que lês? Perguntou Filipe ao mordomo Mor da rainha dos etíopes. Então ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? E aí convidou Filipe a subir ao carro e Filipe começou a explicar o que lá estava. Então, vejam, né? Essa situação que vem, Emmanuel tem por propósito nos ensinar isso. Nós temos que sempre estar abertos ao ensinamento. E que Filipe, aquele peregrino, talvez vestindo roupa simples, né? A andrajos até, que era rico de entendimento, foi ensinar aquele que estava pobre de entendimento. Só que ele pôde, né, exercer esse ato de cooperação porque o outro se abriu a isso. Então, vem nos ensinar esse posicionamento. Nunca podemos estar cheios de nós. O que eu vou aprender com ele, pobre coitado? Não é assim. Temos que ser os observadores do universo para realmente perceber os recursos da vida. Às vezes, ali, daquela coisa que a gente está desprezando, não é? Vêm os recursos para a nossa vida, para encher o nosso coração. Emmanuel, ele tem uma definição de educação que realmente é muito valiosa e corresponde ao que os espíritos, em geral, nos transmitem e ao que Jesus nos transmitiu, não é? Porque o kardecismo é o cristianismo redivivo, é o cristianismo explicado. Por isso que nós, todos os domingos, viemos aqui para estudar o Evangelho, para entender melhor. O cristianismo veio esclarecer muitos pontos do Evangelho de Jesus. Então, a definição de Emmanuel, ele fala que educação é luz que circula do sentimento ao raciocínio, sustentando o equilíbrio entre o coração e o cérebro. Então, os nossos maiores problemas estão no coração. E quando a gente chega até aqui, é para que nós resolvemos esses problemas do nosso coração, das mágoas, dos ressentimentos, dos melindres. Temos que cuidar do nosso coração para que possamos, não é, estar libertos de tudo isso. Então, Jesus, ele veio nos esclarecer com esse sentido, que a educação, ela percorre não só, né, a inteligência, mas também o sentimento. Não só ficar só na área do cientificismo, da ciência, certo? Só ali, ligado ao intelectualismo, só ali. Não. Nós temos que percorrer essa luz que é valiosa, né,
entre o sentimento e o raciocínio, para que seja uma educação integral, envolvendo o homem todo. O homem todo. Então, o Emmanuel, ele vem falar assim: desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Aí vão dizer assim: nossa, é um dos mais impressionantes para o seio da humanidade, estamos aqui há 2000 anos, e será que muita coisa mudou por causa disso? Ah, mudou. Só não mudou para quem não tem olhos de ver. Para quem não tem olhos de ver. Para aquele que se sente, né, cheio de si mesmo. O copo cheio. Não tem mais lugar para entrar nada. Então, para esse não mudou. E aí ele só vê as atrocidades e mais o que envolve o nosso planeta. Porém, nós não sabemos o que está por trás de todos esses movimentos que agitam a Terra. Mas, se a gente perceber, né, os mínimos detalhes, ter olhos de ver, né, nós mudamos. Porque eu lembro que no período da minha infância, a prefeitura tinha um carro chamado carrocinha, que ia atrás dos bichos da rua e laçavam, e eles eram, não sei, eles falavam para mim que eles eram queimados, moídos para fazer sabão. E eu não sei. Hoje, nós consideramos os animais nossos irmãos, porque ali está o princípio do homem. Está ali, o princípio inteligente, que aqui eles estão como animal. Porque Kardec mesmo fala que o átomo de hoje será o anjo de amanhã. Vamos passando, não é? Do quê? Do mineral para o vegetal, para o animal, está ali o homem de amanhã. O animal está ali, certo? Tudo circula para a evolução, para a evolução. Então, mudamos muito com relação a isso. Nós consideramos muito os nossos irmãos animais. Quando, imagine, estamos mudando muito com relação ao respeito ao próximo. Quando íamos para a faculdade de trem, nossa, mas aquele trem era imundo. Era lixo, aquelas estações, era lixo para toda parte. Hoje, já estamos diferentes. O nosso comportamento já é diferente com relação ao planeta. Tendo mais cuidado com o planeta. Entende? Tudo fruto desse tipo de educação que Jesus veio nos trazer. A educação moral, que passa, né, pelos nossos corações. Não só aquele, né, que quer saber de si mesmo. Ah, o outro que se vire, o outro que se importe. Se quiser deixar limpo, que limpe. Né? Desse jeito. Não, nós nos preocupamos. Se a gente observar cada detalhe, o homem está melhor. Existem ainda aqueles, né, que resistem à mudança e querem que o mundo inteiro gravite ao redor dele. Mas isso é lutar contra a lei divina, a lei de cooperação. O que nós temos que fazer é gravitar em torno da divindade. E a divindade é representada aqui na Terra por Jesus. Então, cada vez mais, Jesus tenta atraí-lo para ele. Porque muitos daqueles que ainda, né, se acham com o copo cheio, que não tem mais nada para aprender, que todos têm que ficar seguindo os seus pensamentos, tal, eles acham que nós
que estamos penetrando na educação de Jesus, que não despreza a evolução científica de maneira nenhuma, não é? Mas tenta colocar as duas, né, evolução moral, evolução científica, fazendo o equilíbrio entre razão e coração e sentimento, né? Eles acham que somos loucos. Aqueles lá é louco. Quem via Chico Xavier falava assim, nossa, aquele homem é louco. Aquele homem é louco. Mas ele foi uma dessas centelhas divinas colocadas na Terra para realmente propagar o Evangelho de Jesus através de todos esses livros que ele escreveu. E que nós estamos ali bebendo na fonte, como realmente acontece depois que partimos daqui, o que realmente é considerado. Não é errado ser rico monetariamente, não é errado. Mas, porém, como que nós estamos aplicando essa riqueza em benefício daqueles que estão ao nosso redor, não é? Com empresas, promovendo empregos para a comunidade, não é errado. Ou o rico menor está, não é, promovendo entidades como essas que acolhem crianças que encaminham para o Pai, para Jesus, dando a educação do mundo, mas a educação moral também. Então, esse é o ensinamento integral. Então, eles acham que Chico Xavier era um louco, não é? E, na verdade, não adianta. Esse é o caminho. Porque os nossos irmãos que ainda pensam assim, vai chegar um dia que eles vão levar um solavanco, que o único caminho é ir pelo caminho do Cristo, do amor, do perdão, da misericórdia com o próximo. Né? Vão levar, como Paulo, a caminho de Damasco, não é? Levou. Ele perseguia os cristãos, mas, ao mesmo tempo, ele já estava observando, né? Como que aqueles cristãos que não tinham nada monetariamente, materialmente, né, eram tão tranquilos, felizes, mas já a caminho de Damasco, quando ele estava perseguindo Ananias, o cristão, não é? Ele já estava pensando nisso, né? Como que esses cristãos são tão calmos, são tão felizes, sofrem tanto materialmente, mas nada os impede dessa alegria, porque eles tinham a alegria do Espírito. Eles se alimentavam do pão do Cristo. Não é? E Paulo, ao Jesus acreditava, como Jesus acredita em todos nós, porque o nosso fim é gravitar em torno dele. Porque ele é o mais próximo de Deus. Ele é o Espírito puro. Né? Já passou por tudo que nós passamos. Então, o trabalho dele é atrair todos nós. Então, ele sabia o potencial do Paulo, ele sabia. Então, para que o Paulo acordasse, ele teve que aparecer naquela imensa luz, a estrada de Damasco, e Paulo caísse do cavalo, literalmente, e também renunciasse a todos aqueles valores que ele alimentava anteriormente, né? Para que ele despertasse. Para que ele despertasse. E o mundo espiritual, os benfeitores, eles agem assim conosco, porque eles mostram um caminho, outro caminho. A gente não se resigna em mudar, tem uma hora que a espiritualidade vem e dá um solavanco na gente, certo?
Então, é um solavanco através da doença, de um despertar, como Paulo teve, e ali, nesse momento, Paulo perguntou ao Cristo: Senhor, o que queres que eu faça? Então, aqui, o Cristo lavrou a lei de cooperação. Veja que ele falou: vá até a cidade e lá lhe dirão o que fazer. Então, e assim ele foi levado, porque ele ficou cego, pelos seus cavaleiros lá, e lá ele teve que esperar aquele a quem ele estava perseguindo, Ananias. E Ananias veio orientá-lo a que fazer. Retirou as escamas dos seus olhos, isso é figurado, quer dizer, fez com que ele realmente percebesse a realidade da vida, que a realidade que fica para sempre é a do espírito. São os valores morais, não vão ser o poder, a riqueza, o comando aqui. Não vai. Não vai. Então, ali o Cristo lavrou, não é, a lei de cooperação, ensinando a Paulo que ele tinha que ter a humildade, que ele não tinha anteriormente, de ouvir Ananias, aquele a quem ele percebia, para poder realmente fazer o seu apostolado, como foi vencedor de tudo isso. Então, nós temos esse solavanco, muitas vezes, na vida, né, através de uma derrota financeira, através de uma doença, e através de outros meios pequenos que a espiritualidade nos convoca, para mudarmos de rumo. Porque não adianta, a gente vai, luta para ter uma conquista material e tem uma hora que vai ter que voltar, que a verdadeira conquista é espiritual, é moral. Vamos usar daqui apenas o que é necessário para nós. Apenas isso, não é? Apenas isso. Nós também tivemos uma experiência assim, nunca falei em público isso, mas todos vocês sabem do curso da Joana de Ângeles, que se realiza aqui. Então, quando era no princípio, com a Elaine, que ela fazia visualizações, vibrações, o que a teimosa aqui fazia? Eu não gostava de meditação. Então, a teimosa, quando ela fazia isso, dormia. De repente, eu levo um tapa na minha cabeça, olho assim, é um espírito enorme, luminoso. Eu falei, já sei, estou fazendo coisa errada. Aí, então, foi pouca coisa, só foi o tapa na cabeça, que me assustou muito. Aí comecei a seguir a meditação feita para Elaine, que era um momento, certo, em que a espiritualidade maior usava das nossas energias para encaminhar e conduzir espíritos ainda sofredores. Então, foi uma lição. Então, a espiritualidade vem e nos dá aquele solavanco. Eu levei esse solavanco, ainda bem que durou segundos, mas já entendi. Existe uma história no livro Alvorada Cristã, do espírito Neio Lúcio, pelas mãos de Chico Xavier. Ele conta a história, isso é para os jovens, né? Que era o aniversário de um jovem, cujo nome é Levindo, 21 anos de idade. Mas até aquela idade, ele só queria ser servido. Só queria ser servido. Não queria colaborar com nada, certo? Mas a mãe, ao ele fazer 21 anos, preparou uma festa, recebeu os amigos,
Ela estava alegre por isso, mas triste, porque ele vivia na ociosidade, estava até se encaminhando já para o vício. E naquela noite, ela orou, pediu tanto para a espiritualidade, não é? Despertar aquela alma para o verdadeiro caminho. Ele só queria ser servido. Então, durante o período do sono dele, veio um espírito desses bem grandões, porque o que apareceu para mim foi bem grandão, que veio para ele, leu uma lista do que ele já tinha usufruído para chegar aos 21 anos de idade. De todos os animais que foram sacrificados, dos vegetais e legumes que ele... uma verdadeira devastação. E o que ele estava dando em troca? As noites indormidas dos pais, né? E o que ele estava dando em troca? Somente... Então, o Evangelho, como falou Emmanuel aqui, não é? Ele diz que ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Acha que aquele garoto, só se servindo dos outros, iria chegar à ascensão? De maneira nenhuma. E a mãe estava muito preocupada. E aí apareceu aquele espírito e leu aquela lista. Ele levou aquele susto, acordou assustado, foi à procura da mãe. Mãe, me ajude a arrumar um emprego. Então, foi um despertar, porque nós não estamos aqui para sermos servidos, mas para servirmos. Existe uma passagem em que Jesus fala isso, no momento de um desentendimento entre os discípulos, né? Que eles queriam que Jesus, no seu reino, arranjasse ali um lugar à direita e à esquerda dele. Então ele disse, isso não cabe a mim, isso cabe ao Pai. Vocês vão beber do cálice que eu bebi, vocês vão passar por tudo que eu passei para chegar a esse ponto. Então foi aí que ele falou, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E a palavra mágica de hoje, não é? Cooperação. A alegria que nos dá de termos a condição de servir. Não precisa ter muito para servir. Existem pessoas humildes que realmente tiram de si em benefício do outro que está precisando naquele momento. Então, o Emmanuel tem também uma lição, que é em Fonte Viva, lição 82, em que ele fala, ele narra, baseando-se nesse versículo, que podemos encontrar em Marcos, Mateus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. O serviço. Não queremos estar na preguiça. Temos sempre que procurar em que eu vou ser útil. Em que eu vou ser útil? Aqui, por exemplo, na minha casa, os cônjuges trabalhando em conjunto para encaminhar aqueles espíritos que ali apareceram, para que eles gravitem em direção das lições do Mestre. Então, temos que trabalhar em conjunto. Como ele fala, a caminhada libertadora ou santificante é a do serviço, não tem saída. E ele diz assim, a pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. Por isso que, desde pequeno, temos que ensinar aos nossos filhos, não é? O ato de servir, e não de ser servido a todo momento. A criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre.
e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Vimos um vídeo de uma senhora, lá em Rio de Janeiro, Barra Mansa, parece, que ela tinha adquirido câncer. E ela morava perto do instituto que a tratava. Oncobarra, de câncer. Oncobarra. E ela ficou curada, com acompanhamento, claro, né? Ela ainda vive. E ela via pessoas que vinham de todos os estados para serem ali tratadas do câncer e que ficavam à beira da calçada. Elas ficavam à beira da calçada, esperando, com fome, com câncer e com fome. Então, ela, que tinha câncer já, preparava um café com bolo, até que foi fazendo isso, até que hoje, sem recurso nenhum, mas a espiritualidade ajudando a sensibilizar pessoas, ela conseguiu recurso, ela aluga uma casa onde ela recebe todos aqueles que lá são tratados sem recursos, para lá eles têm a sopa, o café, às vezes até o leito. Então, ela alugou uma casa, chamada Casa Rosa. E ela não tinha recursos nenhum. Então, por isso que Emmanuel diz, a criatura que serve pelo prazer de ser útil, progride sempre. E encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Muitas vezes nós nos negamos a fazer alguma coisa, a doar uma coisa tão pequena, por sovinice, por egoísmo, certo? E o Emmanuel diz assim, a primeira, aquela que só gosta de ser servida, cristaliza-se, para na vida, no progresso. A outra, a segunda, desenvolve-se. Então, nós vamos ter que, ao sairmos daqui, guardar a palavra servir, sairmos de dentro de nós mesmos, do nosso orgulho, observar o que está ao nosso redor e estarmos à disposição da espiritualidade maior para que possamos realmente fazer aquilo que é necessário. Não vai nos faltar, vai nos triplicar aquilo que nós temos. Nos triplicar, porque a espiritualidade vai achar um meio de nos sustentar, né, de nos amparar. Porque aquele que essa é a lei da cooperação. Aquele que serve será servido. Aquele que perdoa será perdoado. É a cooperação. Não é? Aquele que consola, como fala Francisco de Assis, será consolado. Então, não vamos ficar exigindo do outro aquilo que nós não demos. Então, servir, essa é a palavra. A lei de cooperação rege o universo. Desde a nossa atitude pequenina lá no nosso lar, até os astros e as estrelas. Obrigada, e que Jesus os ampare, e que possamos entrar nessa onda do servir com alegria. Então, nos ligando mais uma vez a Jesus, nosso Mestre, e a todos os espíritos que aqui vieram para colaborar conosco, abrindo as nossas mentes para o verdadeiro caminho, que é o caminho do amor. Que possamos vibrar por todos aqueles que ainda se encontram cristalizados
nas cavernas da sombra, do egoísmo, do orgulho, que eles possam se abrir para o bem, para o serviço, sem querer nada em troca, para que se sintam libertos. Vamos vibrar pelos nossos lares, que a luz de Jesus possa entrar ali, higienizando cada campo, e que possamos colaborar com isso, fazendo o Evangelho no lar. Vamos vibrar por todos que realmente sofrem nos seus leitos de dor, em suas casas, nos hospitais, onde quer que saibamos existe um. Vamos vibrar por eles, que eles possam receber essa dor como caminho para a libertação. Vamos agradecer por este momento bendito em que todos nós recebemos uma bênção que veio de outros colaboradores para abrir a nossa mente, o nosso coração. Obrigada, Senhor, por todo esse banquete celeste, que saiamos daqui e possamos manter esse pão da alma. Que assim seja.